podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório e hoje vamos falar sobre a chegada do 5G e a revolução da saúde digital no Brasil. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Giovanni Serri, em seu artigo publicado na coluna de Health da MIT Technology Review Brasil, fala que a internet de quinta geração, mais veloz e estável, permite a troca instantânea de um volume muito maior de dados, viabilizando um avanço gigantesco na área da internet das coisas e da automação. Do mesmo modo, são esperados avanços consideráveis na área da saúde. Por exemplo, já se sabe que essa nova rede possibilitará a realização de exames de imagem com uma qualidade muito maior, ajudando na tomada de decisão por parte dos médicos, que terão acesso à informação muito mais precisa no momento de traçar um diagnóstico. Camila, o que se discute, e o artigo também traz, é o grande potencial do 5G em democratizar o acesso à saúde. Eu falei antes, por exemplo, da qualidade dos exames de imagem, mas quais são os outros resultados ou iniciativas esperadas a partir da chegada do 5G? Então, Laura, como você falou, o 5G tem esse enorme potencial para democratizar o acesso à saúde. Sabe-se que um dos grandes problemas do sistema público é a falta de profissionais e de determinados equipamentos em regiões mais carentes do país, o que impede a oferta adequada de assistência médica para boa parte da população. O 5G multiplica as possibilidades de atendimento remoto, permitindo, ao menos, amenizar esse tipo de desigualdade. A ampliação da capacitação técnica dos profissionais de saúde por meio de plataformas virtuais também será beneficiada pela velocidade da rede. Atividades como cursos e palestras que necessitam de interação em tempo real com um volume muito grande de dados digitais poderão ser realizadas com facilidade. Embora o 5G tenha chegado recentemente ao país e seu uso ainda seja uma realidade distante para a maioria das cidades, a medicina e os pesquisadores brasileiros já se preparam para incorporar essa nova tecnologia. Um bom exemplo é o trabalho que vem sendo realizado pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas de São Paulo, o InovaHC, uma instituição vinculada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que funciona como um ponto de encontro entre empreendedores e profissionais de saúde, visando a promoção de soluções tecnológicas inovadoras para médicos, pacientes e gestores. Recentemente, a tecnologia entrou no radar das ações do InovaHC com resultados promissores. O projeto OpenCare 5G, criado pelo núcleo e coordenado por uma multinacional, é fruto de uma parceria do Hospital das Clínicas com um enorme ecossistema de empresas, órgãos públicos e universidades. O objetivo é construir uma rede privada a partir do Open RAN, que seria o Open Radio Access Networks, algo poucas vezes implementado no âmbito da saúde. Trata-se de uma tecnologia aberta e desagregada, que tem a intenção de acelerar a implementação do 5G a custos mais baixos do que o modelo tradicional, aquele que é utilizado na indústria de telecomunicações. Com isso, pretende-se viabilizar mais iniciativas no âmbito do 5G, estimulando a inovação e antecipando a disponibilidade dessas ferramentas ao maior número possível de pessoas, especialmente de usuários do Sistema Único de Saúde. O ecossistema aberto de provedores busca democratizar a tecnologia 5G na saúde. A rede já vem passando por seus primeiros testes. Para medir a sua latência, que seria o grau de atraso da rede, a diferença de tempo entre a transmissão de um dado e a recepção desse dado por outro equipamento, o projeto tem utilizado exames de ultrassom, pré-laudos de tomografia, radioterapia, raio-x de tórax e ressonância magnética de próstata e crânio. Os testes estão sendo realizados no Hospital das Clínicas desde o início de 2022. Jonas, para além do gerenciamento de um grande volume de dados na saúde, falando até mais da prática clínica, a gente já tem exemplo de aplicação do 5G? Bom, Laura, vale destacar ainda um projeto que vem sendo desenvolvido no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP,
também vinculado ao Hospital das Clínicas, em que são testadas as aplicações da tecnologia 5G no centro cirúrgico, com avanços promissores na área de cirurgia robótica. Também se trata de uma colaboração do InovaHC com empresas privadas, responsáveis pelo fornecimento de equipamentos e pela realização da integração de dados. O projeto também foi iniciado neste ano, com testes que permitiram o acompanhamento remoto do quadro clínico de um paciente no centro cirúrgico pela equipe médica. A princípio, o sistema tem reunido dados vinculados aos equipamentos do chamado carro de anestesia, isto é, dos aparelhos de monitoramento de sinais vitais durante uma cirurgia. Nesse caso, é possível medir variáveis como latência, velocidade, estabilidade, qualidade e segurança da rede 5G. As informações permanecem dentro da instituição e, para maior segurança e garantia da privacidade, são transmitidas ao banco de dados de forma anônima, isto é, sem fazer menção a qual paciente se referem. Os primeiros resultados apontam para uma perspectiva de implementação de robôs em procedimentos cirúrgicos e no acompanhamento à distância desses procedimentos. Se há poucos anos parecia algo restrito a filmes de ficção científica, hoje, com a chegada do 5G, é uma realidade que deve se tornar rotineira em breve. O artigo comenta que a rede aberta de 5G do Hospital das Clínicas, até por ser a primeira em um hospital público do Brasil, deve servir de base para inúmeras tecnologias inovadoras que são justamente viabilizadas pela velocidade e estabilidade da internet de quinta geração. Camila, que outras inovações junto com o 5G ou até impulsionadas pelo 5G estão viabilizando essa revolução na saúde ou até estão nos aproximando da saúde digital? Então, Laura, o 5G é parte de uma ampla revolução tecnológica que vem impactando a medicina de muitas maneiras. Temos aqui um fenômeno constante, a melhoria ano a ano da tecnologia digital, acelerado por circunstâncias da pandemia que nos tornaram mais dependentes e mais íntimos dos meios virtuais. Esse movimento vem contribuindo para uma ampla reformulação na maneira de prestar um serviço de saúde ou de gerir uma instituição da área. O 5G é um dos grandes símbolos dessa mudança, pois é a base para a implementação de várias outras soluções inovadoras. Mas poderíamos citar também a disseminação das ferramentas de inteligência artificial no setor de saúde. Em essência, a inteligência artificial permite reunir, organizar e analisar um volume gigantesco de dados, o que seria impossível para uma equipe humana. Com isso, ela é capaz de fazer previsões, identificar tendências, apontar problemas que permaneceriam escondidos por trás de milhões e milhões de prontuários, dados estatísticos ou resultados de exames. É fácil perceber que há aplicações promissoras para as instituições hospitalares e, principalmente, para gestores de saúde pública que poderão identificar tendências macro em meio a uma população e desenhar políticas a partir disso. Agora, por outro lado, existe um importante debate legal em torno do uso da inteligência artificial na área da saúde. Jonas, o que tem sido discutido nesse sentido? Bom, Laura, em linha com o que já foi apontado no relatório Ética e Governança da Inteligência Artificial para a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é preciso garantir, por exemplo, que a autonomia da decisão do médico e do paciente seja preservada, bem como a transparência no manejo de quaisquer dados pessoais. É preciso também evitar vieses indesejados na implementação de soluções de inteligência artificial, o que só é possível quando se dispõe de um conjunto diverso o suficiente de dados. Dito de outra forma, se alimentamos um sistema de inteligência artificial com dados de pacientes de um único grupo demográfico, o resultado trará conclusões que não refletem a realidade e diversidade da população. Outro motor dessa revolução tecnológica na área de saúde é a telemedicina ou a saúde digital. É importante insistir que esse conceito vai muito além das consultas remotas, tão populares durante o período agudo da pandemia. A medicina digital engloba a realização de exames de imagem, a transmissão e o armazenamento de dados, além da possibilidade de ministrar cursos e gerir sistemas de saúde remotamente. É tempo de atualizar a formação dos nossos profissionais de saúde, para que eles estejam preparados para atuar também em ambiente digital. O processo de digitalização da área de saúde é um caminho sem volta. Nossos médicos e enfermeiros precisam ter alguma intimidade já durante sua formação com os softwares que precisarão operar no dia a dia e com o arcabouço legal que regula o uso de dados digitais no país, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Como se nota, a revolução tecnológica digital promete transformar a área da medicina nas próximas décadas. Tecnologias como o 5G abrem um caminho incrível para a melhoria da saúde da população e para a oferta de um atendimento cada vez mais eficiente. É preciso garantir, no entanto, que essas soluções estejam à disposição de todos.
Daí a importância de se investir em educação e infraestrutura, para que o país esteja preparado a receber essas novas ferramentas e incorporá-las ao seu sistema de saúde. Nesse contexto, iniciativas democráticas como o InovaHC são primordiais para a promoção de novas soluções. E hoje a nossa entrevista é com o super convidado, o professor Giovanni Cerri, presidente do InovaHC. Bem-vindo, professor. Obrigado, é ótimo poder falar com vocês sobre inovação, sobre essas novidades aí da área tecnológica na saúde. Perfeito. E para começar, eu acho que a gente pode realmente começar do começo, né? Você podia explicar para a gente o que é o 5G? Então, eu realmente vou começar do começo, né? Porque durante a pandemia nós precisamos trabalhar com um programa de saúde digital, né? Inicialmente pensamos na teleconsulta e depois vimos que saúde digital é muito mais que teleconsulta, né? É todo um relacionamento, uma jornada do paciente, utilizar recursos para educação, né? Para capacitação profissional, poder atender pacientes à distância na região amazônica. Então, nós construímos um projeto de saúde digital, em colaboração com o governo britânico. Esse projeto ficou muito ativo para os pacientes do HC e depois expandimos, né, para outras regiões do país. Mas aí nós vimos que a saúde digital tem um problema, que é a conectividade, né? E a conectividade é fundamental para que qualquer programa de saúde digital ou até a saúde funcione de forma adequada. E quando surge a discussão do 5G no Brasil, nós resolvemos ser pioneiros na área da saúde. Então, nós quisemos introduzir, né, o 5G na saúde, iniciando no Hospital das Clínicas, em projeto dentro do Hospital das Clínicas, para ver como a conectividade poderia afetar, né, as várias aplicações da saúde, não só em relação à comunicação com doentes, mas a segurança, né, a capacitação. Então, nós identificamos o 5G uma grande oportunidade para melhorar o acesso, né, do cidadão à saúde e reduzir a desigualdade. Por isso que nós nos envolvemos num projeto 5G que está, sem dúvida, acoplado à necessidade de conectividade da saúde digital. Perfeito, professor Giovanni. Você trouxe um ponto muito importante relacionado à conectividade, e quando a gente pensa em conectividade, é fundamental a gente falar também da interoperabilidade dos dados em saúde. Quando a gente fala de ter uma visão geral desse paciente, independente do local onde ele teve esse atendimento. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão da importância do 5G nesse contexto, em benefício do paciente, em benefício de acompanhar toda essa jornada. Então, isso é muito importante, por exemplo, para a segurança do paciente, né? Então, vamos pensar um ambiente de uma unidade de terapia intensiva, que isso aconteceu muito durante a pandemia, né? Essa informação online, rápida, né, sobre esse monitoramento do paciente, quanto mais rápido e de forma mais fidedigna chegar ao médico que está controlando o paciente, mais segurança o paciente vai ter, né? Então, a qualidade da informação e a rapidez com que a informação transita é fundamental para a saúde, né? O paciente se beneficia muito em relação a isso, né? Então, essa transmissão de dados, né? E até um dos nossos pilotos usa exatamente as informações a partir do centro cirúrgico, né? Por enquanto, nós recebemos à distância, né, as informações que partem de um aparelho de anestesia que monitora o paciente, para ver se essas informações chegam em tempo real. Se chegam em tempo real, então é possível, né, à distância poder ajudar, né, a controlar esse paciente, a orientar os profissionais de saúde que estão à distância, ou seja, é possível interferir, né, nesse processo de saúde a partir dessas informações. Mas isso realmente só é possível quando essas informações chegam ao mesmo tempo que elas estão sendo produzidas, né? Então, é um pouco essa a relação, né, de como o 5G e essa conectividade rápida, eficiente e online, né, sem latência, né, vai permitir uma série de aplicações na saúde como um todo.
Agora você falou da segurança, né, no sentido da segurança do paciente. Eu queria trazer uma outra pergunta, porque a gente sabe que esses benefícios e até o que você está falando, né, eles são inquestionáveis e é fantástico imaginar todos os ganhos que a gente vai ter em termos de tecnologia em saúde com a chegada do 5G. Mas uma dúvida que a gente tem, na verdade, um ponto que foi até de discussão no artigo, são os desafios do ponto de vista da segurança da informação. Você acha que isso é uma barreira para o uso do 5G na saúde? Assim, eu não acredito, né? Não, veja, eu acho que as informações que forem repassadas para alguma rede aberta têm que ser criptografadas para proteger as informações do doente. As informações que correrem, né, ou seja, de profissional da saúde, de médico a médico, né, de um local ao outro, eu acho que elas estão protegidas pela confidencialidade em redes que podem usar sistemas de proteção que, assim como funcionam num grande hospital, né? Eu acho que tem que tomar o cuidado de quando essas informações forem enviadas fora, né, do ambiente hospitalar ou de saúde ou de consulta, elas sigam as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A omissão das informações sobre o doente. É importante você trazer esse ponto de vista aqui pra gente, porque sempre que a gente conversa sobre esse assunto aqui no nosso podcast ou no dia a dia, essa questão ela acaba sempre sendo levantada. Algumas pessoas têm esse medo, né? O medo da segurança da informação, para onde vão esses dados, quem vai ser responsável por tornar essa informação que é individual de cada um segura, que ela não seja disponibilizada sem essa segurança. Então, é ótimo você trazer esse ponto de vista aqui para os nossos ouvintes. Mas ainda falando sobre desafios, eu queria ouvir uma outra visão sua relacionada à barreira de acesso a esse tipo de tecnologia. Hoje, a gente sabe que nem toda a população tem acesso ao 4G propriamente dito. E eu queria saber se você acha que essa desigualdade pode, de alguma forma, trazer algum prejuízo. E ainda sobre esse tema, eu queria aproveitar que eu vi que no seu artigo você comentou sobre o projeto do Open Care 5G, que é um projeto do Inova HC, e entender se um dos objetivos, né, que levaram à condução e à elaboração desse projeto foi realmente tentar reduzir os prejuízos dessa desigualdade de acesso a essa nova tecnologia. Então, exato, porque quando nós falamos em saúde digital, né, que será o grande transformador da saúde na próxima década, nós identificamos a questão da conectividade, né, que era importante. Qual o problema? Quem está ligado, né, a uma boa rede de internet, isto, evidente, favorece os grandes centros, mas as pessoas que estão em regiões remotas, como a região amazônica, acabam ficando prejudicados. Nós pensamos que a saúde digital deveria encontrar alguma solução para que essas pessoas das regiões remotas também fossem incluídas, né? Porque senão nós não resolveríamos o problema do acesso e da desigualdade. Por isso que quando surge a discussão do 5G, nós sabemos que as grandes redes de telefonia vão oferecer 5G, mas vão oferecer 5G principalmente nas grandes cidades e nas regiões onde houver muitos usuários, né? Então, nós pensamos, mas como é que nós vamos resolver a questão da conectividade nas regiões remotas? E aí desenvolvemos esse o 5G Open RAN, né? Que é um sistema aberto, é um sistema mais barato, que permite desenvolvimento de uma rede 5G independente, né, sem a relação com as grandes empresas de telefonia, podendo atender determinadas regiões. E nós fizemos um piloto com o Open RAN e agora vamos realizar esse piloto na região amazônica, no Pará. E esse sistema funciona que as informações 5G são enviadas para uma nuvem, né? E montamos essa plataforma com a colaboração de várias empresas nacionais e multinacionais,
e mostramos que é possível se levantar uma rede privada, né, 5G, que possa atender justamente essas regiões que não vão ter acesso a essa conectividade no futuro próximo. Eu acredito que num período mais longo todo o país será coberto por 5G através das grandes redes de telefonia. Mas durante alguns anos isso não vai acontecer. Por isso que é possível, através do Open RAN, incluir, né, áreas que ficariam exclusas, né, da tecnologia 5G. Para nós isso é fundamental, quer dizer, ou nós temos uma ideia de inclusão, né, de acesso, né, para poder reduzir a desigualdade, ou senão nós vamos estar esbarrando no mesmo problema, conectividade para alguns e falta de conectividade para outros. Isso numa teleconsulta muda totalmente a qualidade da teleconsulta, né? Ou seja, um médico falando com o seu paciente que está numa região remota e essa consulta entrecortada com sinal ruim, perde metade, né, da eficácia, né? Então, a conectividade é muito importante, por isso que a ideia foi conseguir uma alternativa para o 5G que possa atender justamente essas regiões remotas que está nesse projeto nosso do Open RAN. Perfeito. Você começou falando que o tempo tem total correlação com a segurança para o paciente e essa mensagem que você traz aqui é exatamente isso, né? É fundamental o 5G para que todo esse trabalho, né, esse engajamento funcione de fato, né? Veja, eu acho que eu vou dar um exemplo que é o futuro, né? Quer dizer, aonde nós queremos chegar? Nós queremos poder chegar que um dia um cirurgião num grande centro, por exemplo, São Paulo, possa operar um paciente, né, através de um robô na região amazônica. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que especialistas em determinadas áreas são poucos e estão em alguns centros, né? E o que deve-se procurar no futuro é evitar, né, fazer com que esses pacientes se desloquem de forma desnecessária. Então, no futuro, né, com tecnologia 5G, vai ser possível realizar uma cirurgia com precisão, estando o cirurgião num ponto do país e o robô em outro ponto, e o robô e o paciente em outro ponto do país. É aí que nós queremos chegar. É claro que para chegar neste ponto, né, que eu acho que é um exemplo que mostra bem essa importância, né, da conectividade rápida, né, sem latência. Para chegar nesse ponto, nós temos que construir um caminho, né, de testes, de pilotos que possam mostrar que esse sinal realmente é um sinal que dá segurança no procedimento. Isso eu falei para a cirurgia, mas eu também exemplifiquei na importância de alguns dados do paciente que precisam ser vistos rapidamente pelo médico, né? Como é o caso de um paciente em uma idade de terapia intensiva, onde as informações que existem relativamente a alguma alteração, né, do monitoramento também cheguem rapidamente ao paciente. Por isso que eu digo que a rapidez, né, a boa conectividade, ela dá mais segurança para o paciente e vai mudar muito diversos procedimentos na área de saúde. Muito bom, professor Giovanni. Até você trouxe esse caso das cirurgias, né, robóticas, e eu queria te perguntar em termos de outras tecnologias, dentro também do centro cirúrgico, a gente fala sobre isso no artigo, né, o 5G no centro cirúrgico, o que a gente pode esperar para o futuro em termos de tecnologia e 5G? Então, eu acho que também vale a pena um pouco contar o que aconteceu durante a pandemia, né? E como isso pode resultar em experiências e consequências positivas para a saúde, né? Ou seja, dentro vamos dizer, do desastre, né, que foi a pandemia do ponto de vista sanitário, o que se observou durante a pandemia, né, que um paciente, né, dependendo da UTI, né, que ele pudesse ser internado, a mortalidade variava em 3,5 vezes. Ou seja, se o paciente tivesse a sorte de ir para a UTI certa, ele teria 3,5 vezes mais chance de sobreviver do que fosse para a UTI errada.
Isso é algo dramático, né? Mas isso existe na saúde, existe em diversos tratamentos, em diversas cirurgias, mas isso na pandemia ficou muito evidente. O que a nossa equipe de saúde digital fez? Percebeu que o problema dessas UTIs que tinham uma mortalidade alta era a capacitação profissional. Então, passou-se a capacitar os profissionais à distância, né, em diversas UTIs, para que eles obtivessem resultados melhores no tratamento dos seus pacientes, né? Então, essa é, por exemplo, uma grande utilidade da saúde digital e da conectividade. Depois, no segundo tempo, e o que se observou? Que à medida que ia se capacitando os profissionais, a mortalidade ia caindo, né, de forma rápida, né? Mas observou-se que existiam ainda alguns gaps, né? Quer dizer, por que não estão tendo resultados tão bons em determinadas situações? E aí passou-se a conectar as informações dos equipamentos das UTIs que estavam sendo monitoradas à equipe que controlava a distância. E à medida que essas informações foram chegando, aí os médicos que estavam monitorando essa UTI à distância passaram também a interferir no ajuste dos equipamentos, tá? E aí os resultados foram melhores ainda. Todo o fluxo dessas informações, que tudo isso é conectividade, quanto mais rápido essas informações chegarem, né, melhor será a capacitação de profissionais à distância, né, assim como até interferir no monitoramento. Isso vale, eu estou dando o exemplo da unidade de terapia intensiva, mas vale até para uma teleconsulta, né? O paciente na teleconsulta sendo monitorado por alguns devices e essas informações chegam ao médico que está realizando a teleconsulta online e ele já sabe até, né, o que ele precisaria melhorar ou tratar ou medicar o paciente. Então, é por isso que a questão da qualidade da informação e da rapidez que as informações chegam ao médico, né, independente da distância que o paciente esteja, que o procedimento seja feito, que a UTI esteja sendo monitorada, né, então é possível tomar medidas que possam melhorar os resultados, né, melhorar a qualidade da saúde que está sendo oferecida. Isso é muito impactante, né? Isso às vezes não é tão perceptível, mas essa é uma grande realidade, né? Nós podemos melhorar os resultados dos tratamentos, né, e dos procedimentos através de monitoramento à distância, através de capacitação à distância, utilizando os recursos da saúde digital, mas para isso precisamos de uma boa conectividade. Por isso que o 5G vem ser algo muito importante nesse passo que está sendo dado. Perfeito isso que você está contando aqui pra gente. E eu até fiz um link aqui, estava lembrando de um episódio anterior que a gente gravou aqui, eu e Laura, onde a gente falava, trazendo também essa questão da importância da conectividade e do benefício disso quando a gente fala do Brasil, que é grande e a gente tem regiões onde a gente tem especialistas e outras onde a gente não tem. E a gente estava comentando num desses episódios falando sobre uma rede de um banco de dados, né, de raio-x, onde o técnico que fazia essa análise estava em um determinado local e ele recebia esse raio-x de outras regiões e fazia essa análise remotamente. E nesse caso também a questão da conectividade é fundamental e a gente nem falou sobre isso nesse episódio. E agora eu estou fazendo esse link mostrando a importância da conectividade em vários fatores quando a gente fala de futuro da saúde, o uso da tecnologia nesse caminho. Então, aí eu vou contar um pouco uma história que tivemos durante a pandemia, que foi nós levantamos uma plataforma de inteligência artificial para facilitar o diagnóstico do Covid. Isso era no começo, 2020, março, abril. O que acontecia? A maior parte dos médicos não estava familiarizado com os quadros pulmonares do Covid, né? Então, nós montamos uma plataforma de inteligência artificial dentro do InovaHC e conectamos essa plataforma de inteligência artificial a uma grande rede de hospitais do país inteiro, né? Chegaram a quase 60 hospitais. Nós recebíamos na plataforma a tomografia do paciente e, em poucos minutos, a plataforma respondia se
o paciente, se o quadro era sugestivo de COVID e qual a extensão do dano pulmonar, né? Permitindo que o médico, na outra ponta, pudesse tomar uma conduta com o paciente de forma rápida, porque naquela época um exame, um teste de COVID demorava 3, 4 dias para ficar pronto, né? E essa plataforma respondia em minutos se esse paciente tinha uma suspeita de COVID e qual a extensão da doença, mostrando até se precisaria de uma conduta, de uma internação ou de uma terapia intensiva, ou se podia ter um tratamento mais conservador. Essa plataforma foi uma plataforma muito premiada, né, porque também foi uma ação de diversas entidades, né, de várias empresas apoiaram essa plataforma. Foi uma plataforma revolucionária e foi considerada uma das maiores bases de dados de imagens de Covid no mundo inteiro, mostrando como, naquele momento, né, a chegada da informação era decisiva para a conduta do paciente, né? Então, muitos pacientes, milhares de pacientes foram beneficiados por ter esta informação chegando nos 4 cantos do país em poucos minutos, graças, né, à conectividade e graças, né, à inteligência artificial, né? Então, tudo isso acaba se conectando, né? A saúde digital, a inteligência artificial ajudando na tomada de decisão, o 5G permitindo que essa transmissão da informação seja ainda mais rápida e mais precisa. E é a grande revolução tecnológica que foi acelerada pela pandemia, né? E que hoje nós percebemos que não conseguimos viver sem. Mas nós temos que aproveitar essa oportunidade, né, dessa aceleração tecnológica da pandemia e pós-pandemia, para justamente poder dar acesso a quem não tem ou tem um acesso precário. E eu digo que o acesso precário não é só nas regiões remotas, existe também muito nas periferias das grandes cidades, né? Então é por isso que trabalhar, né, com essas novas possibilidades de conexão vai ajudar, né, e incluir uma população que tem dificuldade de receber uma saúde de qualidade. Professor Giovanni, foi um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast. Foi muito legal e eu acho que traz uma visão muito importante, né, a gente pensa muito em tecnologia, a gente fala muito isso aqui, né, em medicamento, em terapias, né, em cirurgia robótica, mas como existem outras tecnologias associadas que vão viabilizar tudo isso. Então foi muito legal ouvir toda a sua experiência do Inova HC, e a gente espera ter você aqui de novo num próximo episódio. Foi um enorme prazer. E eu que agradeço, foi ótimo ter conversado com vocês e muito obrigado. E antes de encerrar, eu queria convidar você que nos ouve a assinar a MIT Technology Review Brasil. Vai lá em mittechreview.com.br/assine para conhecer os nossos planos. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @MIT Tech Review BR. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.